Dando continuidade à leitura do Filosofia da Crise, né, leituras comentadas. A gente vai ver um capítulo aqui que é uma espécie de digressão, né? Uma espécie de digressão aqui do livro. Ele vai parar de comentar sobre a crise das diversas esferas. Cada capítulo ele fala de uma coisa, a crise na ética, crise nos processos históricos, crise ontológica, crise no pensamento filosófico, né, na unidade do ser e tudo mais, né? Crise que se instaura em todos os modos possíveis. Então aqui ele vai dar uma digressão, né, e vai especificar, fazer algumas ponderações sobre a moralidade, pensamento de São Tomás de Aquino, vai fazer uns paralelos aqui com aquele bosta do Nietzsche, não é isso? E é um capítulo mais curto e tal, ele é um capítulo um pouco mais denso que o restante do livro. O livro em si já é um pouco denso, né? Até porque ele já comentou bastante coisa nos outros livros, querendo ou não, esse é o 7º da enciclopédia, então, né, enfim. Se pressupõe. Né, então, como é o 7º livro, o Mário já está pressupondo, se ele fala no prefácio do Filosofia da Cosmovisão, né, primeiro livro da enciclopédia, ele fala assim, olha, o livro seguinte pressupõe que você tenha lido o anterior. Então, quando você for ler o 2, eu vou pressupor que você leu o 1, e assim por diante. Então, o que eu expliquei lá atrás, eu não vou explicar de novo. Então, só vou introduzindo coisas novas, e a coisa nova exige que você tenha entendido bem os comentários anteriores. De maneira razoável, análoga, eu partir do pressuposto que você tenha visto os vídeos anteriores, estou falando sobre as antinomias, pentadeca dialética, né? Os áudios, os vídeos sobre psicologia no Mário Ferreira dos Santos, né? As faculdades da alma, né? A psicologia sobre o ângulo das tensões, a parte dos universais, né? A teoria das assistências, a teoria dele simbólica, para daí você poder ver o Filosofia da Crise, né? Então é sempre assim, desse modo. Então assim, é um texto um pouco mais denso, mas também não é o fim do mundo, tem coisa muito mais complicada na vida do que esse capítulo. E aí sempre que tiver uma frase truncada, uma frase que eu na época que eu li a primeira vez eu achei difícil, ou que algum colega meu quando foi ler a primeira vez achou difícil, pediu minha ajuda para explicar, etc, 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 eu vou parando, né, para fazer comentários, assim, que também é um texto mais positivo mesmo. Então vamos lá. A moral segundo Tomás de Aquino. Gnoseologicamente, São Tomás de Aquino é um racionalista empirista. Bom, aqui já fudeu, né? Gnoseologicamente, que na teoria do conhecimento, na epistemologia ou gnoseologia, né? Então, você vai lembra aqueles vídeos que eu fiz sobre empirismo, materialismo, racionalismo, né? Posição escolástica, grega, contemporânea, moderna, né? É isso aí. Então, na teoria do conhecimento, né? Na reflexão filosófica de como o ser humano obtém conhecimento, que é o conhecimento como se processa na mente, São Tomás de Aquino racionalista empirista. Essa é a posição do Aristóteles, né? E a posição kantiana? Bom, a posição kantiana a gente chama de transcendental. Delírio transcendental. Faz uma síntese de razão e intuição? Faz sim, só que bem diferente da que foi feita na Grécia. Né? Então tem uma posição kantiana, uma coisa própria. Né? Então a primeira frase aqui, na teoria do conhecimento, São Tomás de Aquino é aristotélico. Né? Continuando. E é partindo da realidade empírica que ele estrutura sua posição filosófica, porque o Aristóteles fazia isso. O Aristóteles, diferente de Platão, ele começava por singularidades ônticas, né, elementos que fazem parte da percepção física, por assim dizer, né, a realidade tal como se apresenta, as coisas que são visíveis, e a partir disso, estudando repetições e padrões, ele vai elevando até tentar compreender as leis que regem o universo. Então, assim, o Aristóteles ele sai de uma semente de maçã até chegar no primeiro motor imóvel. O Platão pressupõe o primeiro motor imóvel para chegar no funcionamento de uma semente de maçã, entendendo que ela não tem todos os esquemas para funcionar por si só, né? Seguindo parâmetros ontológicos do qual nenhum ser ativo escapa, né?
Então, o debate entre unidade e transcendência, né, do Platão e Aristóteles é uma discussão que perdura até hoje. Parece uma discussão infinita. Pois bem, a moral cristã é comumente acusada de apriorística, fundada arbitrariamente em mandamentos que não receberam uma justificativa positiva. Ora, um pensamento, como é que eu posso dizer, dedutivo, não necessariamente ele é arbitrário, tá? Mas tem alguns pensamentos que se projetam como dedutivos que na verdade são dogmáticos, né? Então a acusação, por mais que alguns ateus confundam processo de dedutividade com processo dogmático, por mais que eles confundam isso, né? E aí servem de saco de pancada para um Alvin Plantinga, né, para um Alston, pessoal aí da epistemologia reformada. São autores interessantes, vale a pena dar uma conferida, né? Esquecendo a parte dedutiva, né? Por mais que os ateus confundam isso, é diferente, é uma distinção, eles não sabem fazer. Mas se a gente tirar essa parte apriorística, esse termo que o Mário usa, e substituir por dogmático, por dogmatismo, é uma acusação que provavelmente você aí que é cristão, não necessariamente católico, pode ser protestante, esteja ouvindo, já deve ter recebido essa pretensa objeção numa conversa formal ou informal, de que a sua fé, aqui no caso a nossa, provavelmente, caso você seja católico romano, seria uma fé dogmática, né? Então, todos os preceitos filosóficos do cristianismo, ele é, na verdade, no fundo, dogmático, né? Ele se apresenta como filosófico, erudito, meditativo, reflexivo, mas é apenas mandamentos arbitrários. Tá? Continuando. Se tal afirmativa se pode fazer contra muitos autores católicos, não a podemos fazer contra Tomás de Aquino. Em metafísica, no entanto, a sua posição afirmam muitos. Nem poderia dar-se o contrário, pois partindo do ser, que é o tema fundamental da ontologia, ao estudá-lo e ao procurar nele as leis gerais, não poderia esquivar-se a metafísica. Mas Tomás de Aquino parte da realidade do ser. Isso aí também aparece muito. O cara vai falar sobre metafísica como se fosse um elemento pejorativo. Só um idiota utiliza termos filosóficos na tentativa de ofender uma pessoa, né? Você chegar lá pro Immanuel Kant e falar: Immanuel Kant, você é um epistemologista. Ele vai olhar para você e vai falar: eu sou. O que tem? Você chegar lá pro Benedito Croce e falar: Benedito Croce, você é um esteticista. Falar: sou. Trabalho com filosofia da estética. O que tem? Você chegar para um Eric Voegelin da vida e falar: você é um cientista político. Ele fala: sou. Eu ganho a vida na faculdade mexendo com ciência política. O que tem? Mas aparece dentro do ateísmo, porque quando ele fala assim, a sua posição é metafísica, ele não quer dizer a sua posição é metafísica, porque ele não sabe o que é metafísica. Ele acha que metafísica é uma coisa abstrata que não existe, que você está inventando essa própria cabeça. Então quando ele diz sua posição é metafísica, ele está querendo dizer a sua posição é puramente imaginária, né? Então aí o Mário até um certo tom de ironia, por assim dizer, tipo, olha, é óbvio, né, que a posição em certo sentido é metafísica, porque a gente está falando de ontologia. Você queria que a posição fosse o quê? Né? Você acha que eu sou o Berkeley? Meu Deus. Continuando. E o homem é um ser entre seres semelhantes e diferentes. E incluso no ser, não pode fugir à regra do ser. Mas o homem é um ser que tem consciência, sente brotar em si seus impulsos. E sua conduta precisa ajustar-se a esses impulsos e ao meio onde vive, entre esses seres semelhantes e diferentes. Eu já falei para alguns colegas meus, alguns prestaram atenção, outros não. Finge... Você vai dar uma defesa objetiva da ética, tá? Então você não é um relativista moral, certo? Aí você tem várias posições para defender isso aí, desde o Platão até, sei lá, o C.S. Lewis, por exemplo, que é a teoria do tal dele. Tem alguns autores que são pouco conhecidos, mas que fazem uma defesa da moralidade objetiva pela evolução, né? Eu não sou um evolucionista, conhece aí, sabe bem disso.
Mas mesmo que eu fosse, provavelmente minha defesa seria ainda objetiva. Por quê? Porque dado que os impulsos morais são apenas fluxões do estado biológico do sujeito, então ele se encerra na matéria, ele urge na matéria e se encerra nela, porque não tem uma coisa metafísica. Ela é negada. Então só tem o material. Então esses impulsos, se eles aparecem na unidade do material, certo? Certo. E como o material é a única coisa que existe, eles fazem parte da unidade do real, já que o real é apenas material. Até aqui tudo bem. Se as transformações humanas elas são biológicas e elas são reais, o ser se mutaciona biologicamente, e daí os evolucionistas chamam isso de evolução, porque ele se adapta melhor a determinadas condições, então para isso ele precisa se modificar, né? E essas modificações têm que ser úteis para a sua sobrevivência. E os impulsos morais, eles são biológicos, significa que os impulsos morais fazem parte da evolução constituinte. E assim como você não vai ser contra o DNA, né? Você não vai fazer lá campanha, lei que proíbe a existência de DNA, né? O meu corpo, minhas regras, não quero esse DNA aqui, eu quero o outro. Não, isso não vai acontecer, né? A pessoa não é contra a água, contra o oxigênio e tal. Não tem por que ela também ser contra os impulsos morais. E se os impulsos morais repousam em nós, nessa atual condição, estamos mais evoluídos do que éramos há milhões de anos atrás, significa que nossos impulsos morais de hoje são mais evoluídos que os anteriores. E de animais não tão evoluídos quanto a gente. O que significa que quando você vai meditar sobre a sua sexualidade, você não tem que olhar como é que uma cadela e um cachorro fazem sexo no meio da rua. Entendeu? Você tem que olhar as atribuições morais. Então, assim, até do ponto de vista biológico, evolutivo, a moral é objetiva. Relativista moral é o terraplanismo da filosofia, tá bom? Então, em certo sentido, é isso que o Mara está falando. Ao ver a finalidade de sua existência, que ele intelectualmente capta, quer orientar a sua atividade. E como pode fazê-lo? Pois conhece, e porque conhece pode escolher, a sua atividade tem uma responsabilidade. E é essa situação que dá o aspecto trágico da sua existência, pois sabe que os atos lhe podem ser os prejudiciais, ora benéficos. Para si e para outrem, tá? Tá mencionando os dois. Aqui, num parágrafo, ele está resumindo posições mais tradicionais dentro da filosofia cristã. O livro tem um livro muito bom chamado Reflexões Cristãs, que ele fala sobre ética. E lá ele aprofunda mais, porque é um capítulo de 20 páginas sobre isso, que eu vou mencionar aqui por cima, só para também não desviar muito o foco. Que os diferentes motes da ética, né, mas qual seguir, já que todas foram feitas pelo ímpeto humano? Aquela que busca concreção, né? Por quê? Porque os aspectos das filosofias morais, se você pegar o status questionis da filosofia moral, você sempre vai ter aquelas posições que são mais concretas, aquelas que abrangem um maior conglomerado de temas, e aquelas que são apenas disjuntivos, fragmentos de uma ética anterior. Não é isso? Então, quando você pega, por exemplo, uma ética hobbesiana, né, ela é apenas um disjuntivo de uma ética superior de respeito à propriedade. Mas ela só fala disso também. E resume todas as atribuições morais à lei de propriedade. Como se fosse a primeira e única lei existente. Primeira até poderia ser, a única é que é o problema da filosofia dele. Entendeu? Então você vai buscar a concreção. As outras são apenas disjuntivos. Flexões fragmentadas de uma ética que é muito maior. Porque ela não inaugura o respeito à propriedade. Respeito à propriedade não começou em 1996 com a ética argumentativa hobbesiana. Isso já existia antes, porra. Bem antes. Enfim, é isso que ele está querendo dizer. Tá? Ele está resumindo aqui essa posição que vai aparecer no Lewis alguns anos depois. Mas é terrível essa situação trágica, é também um título de glória para ele. E aí está sua grandeza. Sua vida tem fins e há necessidade de cumprir seus fins. É teleologia, né? E a moral nada mais é que a arte de produzir os passos de modo a realizar o fim, ou seja, a ciência do que deve ser o homem em razão do que é, como diz Sertillange. Tá?
Sertillanges é aquele padre francês, Antoine Sertillanges, escreveu um livro chamado A Vida Intelectual, acho que é o mais famoso dele. Tá? Ele era um tomista meio heterodoxo, muito controverso. Ele tem um livro de mística muito bonito chamado O que Jesus Viu do Alto da Cruz. Confesso que os textos de tomismo dele eu não sou um grande entusiasta, não. Ele cita bastante aqui o Sertillanges. O Mário depois tem um livro dele sobre ética que ele critica muito o Sertillanges. Mas enfim, ele vai usar algumas citações do Sertillanges aqui para complementar o São Tomás de Aquino, tá bom? Mas assim, eu prefiro que você, antes de ler o Sertillanges, procure, sei lá, tipo, o Caetano, o João de São Tomás, né? O pessoal tomista aí também que é interessante e que é mais ortodoxo do que um Sertillanges, um Joseph Marechal, por exemplo, saca? Então tem tudo isso aí também. E a moral nada mais é que a arte de produzir os passados, que eu já li, né? Porque quando você pega o começo ali da Ética Nicômica do Aristóteles, do livro Alfa, o Aristóteles vai dizer assim: todas as coisas agem de acordo com a sua natureza. E a culminação da natureza é o que Aristóteles define como bem. Então o bem é a conformidade com a natureza. Quando você ataca a natureza da coisa para fazer ela realizar uma coisa da qual ela não realizaria naturalmente, está fazendo uma violação, uma violência, está realizando um mal. Né? Então, assim, o gato não foi feito para servir de estojo. Se eu pegar um gato, abrir a barriga dele com um bisturi, tirar as tripas e começar a botar lápis lá dentro, eu falo, pô, o cara matou um gato, fez uma violência contra um animal indefeso. Não é isso? Agora, se eu pegar um estojo de couro e colocar lápis lá dentro, você não vai me denunciar para lugar nenhum. Entendeu? Continuando. Não é possível compreender a moral tomista sem que alguns conceitos fundamentais sejam esclarecidos. E entre esses termos, o de felicidade. Tudo quanto existe tende a algo que é seu fim. Se a ação não tiver um fim, ela seria apenas ação, nada resultando daí. Não teria nenhuma explicação o determinismo natural, e um acaso absoluto dominaria plenamente o mundo, e nem a ciência seria possível. Teve um professor, numa faculdade, Ribeirão Preto, de um curso de farmácia, botaram umas aulas de ética. E esse professor, que deve ser amigo daquele cara, o Treta, que tinha um puteiro na Avenida Paulista, que o pessoal lá, o pessoal da JBS lá, os donos da JBS frequentava, sabe? Que era amigo do pai do JB, aquele crítico da UOL. Eu acho que ele é amigo do Treta. Porque ele é tão inteligente quanto o Treta. Né? Mirou no magistério universitário e aceitou no puteiro. Ele resume a ética em amparo e desamparo. Né? Então, se a pessoa, por exemplo, a mãe que está com a sua criança sentada numa cadeirinha na praia, está amparada. Se a criança some, a mamãe entrou em desamparo. Entendeu? Se a criança está comendo um Magnum de castanha e tem alergia à castanha, ela está desamparada, porque o seu bebê vai ter um choque anafilático. Tá? Então, ele resume a ética assim, porque é um determinismo spinoziano. Tá? Agora, se as coisas estão determinadas a ser o que elas são, por que você está me ensinando a me corrigir meu comportamento? Segue o fluxo da determinação. Não precisa perder tempo comigo. É no curso de farmácia, hein? Então você imagina como é que é o curso de filosofia na faculdade. Ai, papai. Mas se todo ser tende para algo e busca-o, nem todos têm consciência desse fim. E mesmo que conheçam, não o conhecem precisamente como fim, como resultado a obter com sua ação apropriada pelos meios justos que ele mesmo exige para sua obtenção. A frase do Sertillanges. Né? Então vamos explicar a frase do Sertillanges aqui. O fim é entendido por ele como resultado que você vai obter com a sua ação apropriada, ou seja, com a sua ação justa, delineada, circunscrita, não é isso? Por meios justos, né? Volta a palavra justa, delineada, natural, que ele mesmo exige para sua obtenção, ou seja, uma justeza que é predicado da própria ação. Ora, só a razão pode realizar tal trabalho, e só o homem é que o possui em nosso mundo. Então você vai sair das necessidades naturais, né, que você percebe intuitivamente, e vai alcançar
os postulados da razão. Todo ser tende à realização de si mesmo, à sua conservação, ao seu desenvolvimento. Se é evolutivo, cuja possibilidade não é rejeitada por Tomás de Aquino, a sua culminação definitiva, acabada e perfeita. Então pouco importa se é evolutivo ou não, sempre vai ser objetivo. O homem não é uma exclusão a esta regra, e sua razão, quando obedece a si mesma, quer realizar esse fim. O animal sensitivo, ele não consegue chegar na razão, porque ele não tem, sabe? Então não dá pra ficar avaliando a ética animal, entendeu? Não dá pra processar um pitbull, entendeu? O confinamento das atribuições morais é processado pela razão, tá? O ser que tem ela tá feito. Só que ele também tem uma responsabilidade, porque instrumento para perceber as coisas ele tem. Se ele não percebe, ele é um filho da puta. E em que consiste o aperfeiçoamento humano? Se a harmonia implica o ajustamento hierárquico das funções subsidiárias à função principal, o aperfeiçoamento só pode ser conseguido através da plenitude do funcionamento integral em todos os planos, segundo o consentimento principal. Pô, que fudeu, né? O que ele está querendo dizer? Se o aperfeiçoamento é harmonia, ou seja, junção de contrários, ele tem que ser junção de faculdades contrárias, né? Porque ele é um ímpeto sentimental. Ele não é uma coisa que aparece na sua pele, no seu órgão, entendeu? Nossa, cresceu um valor moral no meu fígado. Não. Né? É uma coisa puramente pensada. Se ele é harmônico, então ele junta contrários. Olha, no Filosofia e Cosmovisão, o que a gente viu? Os contrários da inteligência. Razão e intuição. Então, é um conglomerado de elementos que são intuídos e de elementos que são racionalizados. Tá? Continuando. Resta agora saber o que é o principal em nós. E o principal em nós, a função mais elevada, é a inteligência. Pronto. Então, é a inteligência que vai controlar o orgânico. Você está entendendo? Dessa forma, a vida plena, orientada para um fim superior, para a inteligência, é alcançar a plenitude de seus desejos, isto é, a felicidade. A felicidade, para os escolásticos, que influencia toda a pedagogia medieval, ali pelo menos da Baixa Idade Média, é uma pedagogia moral, não só do conhecimento das letras, dos números, da filosofia, teologia, etc., mas também da virtude. Tá? Você vai pegar qualquer livro aí de história da pedagogia, eu tenho vontade de escrever alguns. Vai sempre falar de virtude. Fala mais de virtude do que qualquer outra coisa. Tá? E para os escolásticos isso é felicidade. Né? Hugo de São Vítor, por exemplo, que vem antes até de São Tomás de Aquino, era um escolástico, mas anterior a São Tomás. Ele vai dizer o seguinte: a procura pela sabedoria é o grande conforto de nossa vida, porque quem a encontra é feliz. E quem a possui, santo, porque é a inteligência que força o corpo a emanar virtude. E o conglomerado de inteligência e virtude faz com que a alma domine os prazeres carnais. E uma vez que você o faz, você combate o pecado, a natureza pecaminosa. Então você está buscando o senso divinitatis, a restauração pré-adâmica, aquilo que é anterior ao pecado original. É o que está buscando. Todo santo é inteligente, porque todo santo é virtuoso, portanto todo santo é feliz. Mas é preciso saber o que nos dá essa felicidade e como precisamos proceder para alcançá-la. O homem deve ser o que o homem é, portanto o humanismo integral é o fim do tomismo. Se o homem é um ser inteligente, aqui lembra um pouco aquele autor, não sei se é o Maritain, acho que é o Maritain. Se o homem é um ser inteligente, seu ideal supremo deve ser um objeto intelectual. E se a felicidade exige a perfeição, tal objeto deve ser perfeito. E se esse objeto é Deus, esse ser inteligentíssimo, perfeito. Então procura pela sabedoria, sabedoria com S maiúsculo. Procura por Deus, porque é inteligentemente perfeito. Mas poder-se-ia objetar que a tal ponto só poucos poderiam alcançar, pois os homens não são todos capazes de alcançar tal meta. Há débeis, fracos, que estariam fatalmente afastados dessa conquista. Tomás de Aquino explicava, como diria o Felipe Moura, abre aspas: se a felicidade humana é o fim da nossa atividade, ela só pode ser alcançada através de nossos atos, e esses atos nos levam direta ou indiretamente ao fim almejado, e a razão é o meio de que dispõe o homem para alcançar esse fim. O homem é um ser imerso, fecha aspas.
O homem é um ser imerso no ser, e cumprindo a lei do ser que ele poderá alcançar sua plenitude. Portanto, a felicidade só poderá ser conseguida na plenitude do ser acabado e perfeito. E um ser racional não atinge sua plenitude na racionalidade? A moralidade só pode firmar-se no que favorece a realização dos destinos humanos, no que permita alcançar o seu fim. A atividade formal deve coincidir com a atividade racional. Mas um ato é racional, afirma Tomás de Aquino, quando é apto, por sua natureza, para obter o fim que intenta a razão, que é a felicidade. E aí vem uma outra citação dele, que é extraída da Suma contra os Gentios, artigo 104. Onde quer que se estabeleça uma ordem de finalidade bem determinada, é da necessidade que a ordem instruída conduza ao fim proposto e que o afastar-se dela implique já o privar-se de tal fim. Pois o que é a razão de um fim? Recebe sua necessidade desse mesmo fim, de forma tal que deve positivar-se, se quer obtê-lo. E uma vez posto, salvo o caso de força maior, o fim é conseguido. Continuando aqui com o comentário do Mário. Mas um ato de virtude não nos dá logo a felicidade, nem mesmo a vida inteira, reconhecia ele. Há desgraças entre os momentos, infortúnios, que surgem, azares que transtornam as vidas, conspirações de condições e, além disso, o escândalo constante dos ímpios triunfantes e a opressão sobre os justos, porque acontece, porra, né? Até fazer um textinho sobre o Jó, nas próximas semanas aí, que vai comentar um pouco sobre isso. Porque às vezes você vai fazer a coisa certa todo dia, vai dar sempre errado. E o outro cara lá que só faz merda acaba se dando bem. Então assim, você sempre vai ter gatilhos para ser dissuadido de continuar fazendo a boa obra. Mas não deve parar. O Olavo tem um soneto que ele diz assim: a vitória do tolo é um mistério sacral, e já arranquei 1000 vezes o meu olho direito, mas na órbita vazia permanece igual a glória incompreensível do idiota perfeito. Continuando. Tais fatos podem enfraquecer o descrente, que na descrença se abismará. São tantas as circunstâncias de que depende a felicidade, que esta e a virtude marcham isoladas muitas vezes. Mas a virtude pode realizar-se independentemente, por si mesma, embora não nos dê logo a felicidade. E muitas vezes a virtude não a alcança, o que é desconcertante. Por isso, os estoicos acabam por considerar que não há verdadeiro bem humano fora do bem moral em si mesmo. A vontade de agir bem é o bem, e não há outro. Por isso Kant termina por afirmar que a moral não poderia pretender resultados práticos. A satisfação deve estar no dever cumprido. Mas Tomás de Aquino não fecha os olhos ante tais evidências. A moralidade, afirma ele categoricamente, não tem apenas a finalidade de satisfazer um formalismo abstrato, um imperativo sem fundamentação no ser, nem a mandamentos arbitrários, mas a mandamentos que estão no ser. A virtude é para ele um autêntico prolongar dos instintos, sempre que estes sejam autênticos, que sejam realmente naturais, que pertençam ao gênio da espécie. Se os atos de bem não realizam desde logo a felicidade, eles são, no entanto, uma semente. Realizar a ordem do ser é santificar-se. Veja bem, por quê? Porque o nosso estado de natureza não é o nosso estado de natureza, porque Deus não nos fez assim. Nosso estado de natureza é o estado caído, ou seja, é uma coisa que foi feita, que foi corrompida, ela modificou-se. Quando você luta contra o pecado, você busca o senso de divindade. Quer ficar longe da prática maldosa, da corrupção. E aquele que não mais se corrompe já é considerado um santo. Simples assim. A virtude, continuando, né? A virtude vem de uma lei universal. Nossas obras nos seguem. A realidade não é moral por si mesma, mas o é em sua totalidade. Porque o ser o é, e Deus é o ser supremo. E esse ser está no universo e em cada homem. É o ser em nós que nos incita ao bem e à felicidade. E se unirmos nossos esforços ao do Ser Supremo, seremos invencíveis, porque permanecemos na ordem universal.
A boa consciência é uma força. De que valeria a virtude se ela não lutasse pela conservação do ser e por ampliá-lo? Ela não se apoia em mal-entendidos, em ilusões, em preconceitos. Se tende a realizações temporais. Tende ainda mais a realizações intemporais, extratemporais, sobrenaturais, porque o ser ultrapassa a tudo o quanto é limitado. Nossa natureza integral não se prende apenas à nossa natureza, que seria caída, tá? O que podemos realizar como seres daqui é apenas uma parte do que podemos realizar. Não se exclui da ideia de felicidade ou de prazer. Nós conhecemos prazeres entre dores e mágoas. O prazer é também uma perfeição, pois é o cumprimento de uma ação vital. É um complemento intrínseco das operações vitais. Quando Spinoza diz que o gozo é a passagem de uma perfeição menor a uma perfeição maior e a tristeza o inverso, não negava Tomás de Aquino com antecedência, pois dizia o mesmo. Eis porque todo ser humano deseja o prazer. Se vivemos, por que não levar até o último termo o gosto da vida? Perguntava Aristóteles em sua Ética se teria sido criado o prazer para a vida ou a vida para o prazer. Tomás de Aquino é decisivo. Repele esta última possibilidade e aceita a primeira. Não é o deleite que dá a intenção à criação. O deleite é secundário. O prazer é um bem em si, não por si mesmo. É um bem e um germe de novos bens. Sempre que ligamos a agradabilidade de alguma coisa, fazemo-la melhor. Caminha-se melhor por um caminho agradável. Daí concluir que se a virtude for realizada com gosto, ela se torna mais virtuosa. O prazer não é um óbice à ação, salvo quando ele se opõe. O prazer da ação ativa o homem. Por isso, Tomás de Aquino não condena o prazer. O prazer está no cume de todas as coisas. E bem se sabe que ele é o gozo de Deus. E bem sabe ele que o gozo de Deus é Deus. Deus é beatitude. Mas nossos prazeres são passageiros, transantes, frágeis, relativos e proporcionais ao bem que os acompanha. Desaparecido o objeto, desaparece o prazer. Desvanece, desejamos um prazer eterno. Por isso que São Tomás de Aquino vai dizer que o amor é o desejo de eternidade do ser amado, porque mesmo distante você continua amando a coisa com a mesma intensidade. Você não ama só se a coisa está próxima de você. Se ela estiver ausente, você deixa de amar. Você ama ela por toda a eternidade, porque você anseia a eternidade com a coisa. Quer dizer, a sua vida do lado do objeto amado é no mundo temporal, no planeta Terra, nesse universo vasto e bonito, é apenas um fragmento infinitesimal da vida que você vai ter junto com o seu objeto amado em face do Santo Cristo Jesus. Entendeu? Então o amor ele pode ser atualizado por coisas temporais, mas ele perdura pelo senso de eternidade, pela consciência de imortalidade. E tudo que você faz ao ser amado não é visando o bem atual, mas a glória eterna. Isso é amor cristão. Para quem não viu meus vídeos de teologia do corpo ou não leu meu texto, ou se viu o vídeo, leu o texto e não compreendeu. Isso é amor cristão. Nada menos que isso. Continuando. Reprova Tomás de Aquino as invectivas que se dirigem ao prazer, que só se aceita quando o prazer racional e abusivo. Há prazeres nobres e há prazeres viciosos. Toda forma viciosa ofende a razão. O prazer é um bem, mas como não é o primeiro, é consequentemente secundário. Se o prazer favorece a vida, contanto não é a vida. Quem se sentiria satisfeito de ser rei apenas por pantomima? Ser um rei de brincadeira? A natureza uniu o prazer à ação. E se assim é, evidentemente o prazer favorece a sua normal atividade. As pessoas que não querem ser, as pessoas que querem parecer, elas estão num estágio de debilidade moral, num estado neurótico de consciência, porque não se apegam à natureza primeira, mas apenas às benesses temporais que são conjugadas dentro da natureza caída e das aparências mundanas. Beleza? Não é tão difícil entender esse texto, né? O maior prazer corporal está ligado ao que respeita a espécie. Há no prazer um valor. A posse de uma verdade nos dá um prazer, porque a verdade é um bem. Se no comer há um prazer, é porque nutrir-se corporalmente é um bem para a vida do corpo.
Há bens maiores e menores. O prazer está ligado ao objeto. Gozar por gozar é contra a razão e, portanto, imoral. Se afeta apenas a ordem da vida, é uma falta leve, mas quando tais prazeres transtornam os valores da vida, desorganizam-na. O dano que produzem revela sua imoralidade. A moral é, portanto, é por isso que os católicos distinguem aquele pecado mortal, do venial e tal. A moral é, portanto, para o homem a arte de chegar ao seu fim. E este fim é o bem. E esse bem é plena realização de si mesmo, sua natureza humana. E a moral é o meio que o facilite. Desrespeitá-lo é provocar a sanção, que sobrevém consequentemente. As ações humanas devem enquadrar-se numa realização moral. As ações naturais devem ser realizadas naturalmente, as humanas humanamente, isto é, livremente, sem tirania, tá bom? Sem tirania. Nunca aceite tirania, jamais. Há uma lei iminente que dirige o mundo, na verdade, leis que se subordinam a uma lei primeira. Sair da ordem natural, que o homem pode, devido ao seu livre-arbítrio, é ser mau, e é por isso responsável. O homem quer o bem, e não pode fugir a essa lei, mas pode escolher entre bens diferentes. Há uma moral imanente que o homem pode descobrir, e é a moral da própria vida. A moral não é heteronômia e oposta por Deus. A moral é imanente ao ser, e a sanção surge da própria iminência. O prêmio está no cumprimento da lei, e o castigo sobrevém porque nos afastamos da rota ascensional iminente do ser. A virtude é o meio racional da felicidade, e o vício, o desdém irracional desse meio. A virtude é um meio, e não um fim. O valor da vida, aqui ele vai citar Sertilange, tá? O valor da vida é a razão do respeito à vida. O valor da saúde é a razão da higiene. O do saber a razão do estudo. O de nossas relações recíprocas, a razão da justiça. O da felicidade integral, a razão da virtude, em sua integridade também. Se não há correspondências, sempre neste mundo, se são precárias as nossas seguranças na vida presente, esta não é um termo final, lembra Tomás de Aquino. Citando Sertilanges, a moral tomista é uma moral sem obrigação, uma moral sem sanções. Repele o legalismo kantiano ou escotista para permanecer com a filosofia do ser evolutivo sobre a base de Deus. E quanto às sanções, não conta com recompensas extrínsecas, mas com o resultado de uma evolução normal, dentro e sob a garantia de uma ordem que sabemos ser divina. A moral é o cumprimento da lei divina do ser, e é cumprindo-a, nela elevando-nos, nela exaltando-nos, é que alcançamos a plenitude do ser, a suprema felicidade do ser que, em sua plenitude, realiza a plenitude de si mesmo. Na verdade, o que a ética cristã exige dos homens não é algo que esteja acima de suas forças naturais, e o pensamento que expusemos, fundado na obra tomista, poderia ser aceito até por aqueles que se julgam os mais impenitentes adversários da moral cristã. Temos a consciência de que não há em nossas palavras nenhum exagero. Até Nietzsche, que é apontado como o anticristo de nossa época, se um dia tivesse estudado esse pensamento, teria nele encontrado inúmeros pontos de convergência com suas opiniões. Nietzsche é apresentado como o inimigo da moral. No entanto, seu pensamento é profundamente ético, e poucos lutaram por uma moral tão robusta como ele. E se a paixão não lhe cegasse os olhos, e a ignorância da obra do grande aquinatense não lhe restringisse o campo da observação filosófica, teria ele proclamado que também em suas veias corria o sangue de Tomás de Aquino. Mas, fundando-nos no pensamento de Nietzsche, este grande psicólogo de nossa época, sabemos que os ascetas impossíveis, aqueles cujos ímpetos são tão grandes que não possam vencê-los, foram os culpados de que a moral cristã tomasse, aos seus olhos, aquele aspecto mórbido, contrário à vida, a qual ele tanto desejava santificar. Nenhum cristão de boa fé poderá negar que a austeridade cristã foi pregada através dos excessos, que mais contribuíram para que os homens dela se afastassem, de que neles influísse, como era o desejo de Cristo, tão humanamente compreensível, e que soube perdoar as nossas fraquezas, porque elas são de nossa primeira natureza, nossa própria natureza, e portanto da ordem do nosso ser.
Exigiram ele dos homens mais do que os homens poderiam fazer. E se havia nesses excessos o desejo de alcançar pelo menos uma média, não puderam evitar que eles provocassem a emergência dos excessos que estavam virtualizados no ser humano. O desenvolvimento da técnica, da economia, predispunha que essa emergência se atualizasse, e os fanáticos religiosos, querendo exigir dos outros o que lhe era fácil, mas que, além das forças daqueles, terminaram por desesperá-los. Nós já vimos que quando o homem não pode vencer a crise, ele desespera, e foi o que se deu, e a eclosão dos excessos opostos provocaram justificações, e essas não podiam ser encontradas no campo religioso, mas sim no campo antirreligioso. Desde então, a irreligiosidade cresceu até dar os frutos de nossa época. A má compreensão da ética cristã precipitou no setor da moral o agravamento de uma diácrise. Mas a lei da alternância é invariante. Na emergência ficam virtualizadas as mais genuínas tendências cristãs, que a predisponência de nossa época não permitia mais que realizassem, senão em raros indivíduos, porque ninguém crê que os cristãos de hoje sejam como foram os primeiros cristãos. Se a predisponência atual não favorece a emergência cristã, não se pode dizer, no entanto, que iniba totalmente. Os dias que passam são ricos na demonstração de que surgem constantemente motivos para permitir outra vez a eclosão da religiosidade virtualizada, que apenas espera condições favoráveis. Basta que passemos os olhos sobre as inúmeras seitas religiosas, ainda incipientes, que desabrocham em todos os setores. Estão todas elas a testemunhar a virtualidade emergente, que apenas aguarda aquele momento que lhe permitirá aparecer outra vez, ao lado de um novo ciclo humano, no qual se repetirão os mesmos idealistas, os mesmos pioneiros, os mesmos heróis, os mesmos realizadores, os mesmos absolutistas e os mesmos Césares da decadência. Talvez sim, e talvez não. Já dissemos e queremos sempre repetir que a história humana se nega a obedecer uma lei mecânica. Há sempre para os homens uma possibilidade, e esta lhes estão nas mãos. Poderão alcançá-la ou perdê-la outra vez. Seria uma posição extremamente pessimista negar essa possibilidade. Seria aceitar que a história se realiza através de leis férreas, e que nela não há lugar para o imprevisto. Mas nenhuma sã filosofia, nem o que de melhor nos oferece os estudos da história, justificariam esta posição. Há uma saída, e devemos procurá-la. Obrigado por ouvir até aqui, e até amanhã.